Voltando para essa questão da quaresma, eu conheço muitas histórias e lendas relacionadas à quaresma, relacionadas, por exemplo, a lobisomem. Eu lembro muito do Ratinho que falava sobre, né, tinha... eu não lembro muito qual que era o quadro, mas era um quadro que falava sobre lendas do folclore brasileiro e tinha aquela da procissão das almas, que acontecia durante a quaresma. Por esse véu estar mais fino, então as almas e os espíritos, eles estavam mais soltos, né? Então é aquela ideia que era aquela mulher fofoqueira que de madrugada acorda e acaba vendo uma procissão de almas, uma alma vai entregar um osso para ela, eu acho que era essa a questão, e ela não consegue se livrar do osso, e aí, enfim, aí depois, no dia seguinte, ou depois de alguns dias, ela entrega de volta o osso, né? É uma ideia de um cautionary tale sobre não seja fofoqueiro. Então isso é interessante porque tem essa ideia geral como seria equivalente, talvez, em certa medida, ao Halloween, que seria essa ideia dos mortos terem a permissão de caminhar sobre a terra. Isso é muito doido. Tem cidades que fazem, né, as procissões para as almas durante a quaresma, né? E aí é a procissão mesmo, assim, tipo, tem cidade que faz na quaresma e tem cidade que faz, tem lugares que é de finados, né? Mas é essa pegada, todo mundo se veste de branco e sai lá para encomendar essas almas que estão no meio do caminho, né? Essa coisa do Halloween hoje tem umas controvérsias, assim. Eu quase apanhei na internet, né? Ah, é? Por quê? Fofoca, vambora. Tem alguns historiadores dizendo que a gente não tem prova suficiente, não tem dado histórico, né? Prova não, mas não tem dado histórico suficiente para dizer que os celtas faziam esse tipo de celebração. Tá. Que o que existe de evidência é muito pouco, é um negócio já é medieval, cristianizado, né? Em poucas regiões, assim, em uma região da Irlanda, e já era muito para frente ali da cristianização. Os celtas eram um povo muito esparso, muito diferente, né? O celta da Irlanda não tinha nada a ver com o celta da França, por exemplo, e que essa ideia do Halloween como uma celebração celta das almas, ela é da galera ali dos ingleses do século XIX que estavam tentando juntar um monte de histórias para criar um mito nacional. E aí isso foi muito absorvido porque o neopaganismo, a Wicca, surge desse contexto, né? Dessa galera do século XIX criando uma tradição. Eu vejo muito mais isso como uma tradição cristã mesmo, né? Essa ideia de que em alguns momentos as almas dos mortos estão mais próximas, né? Para o cristianismo católico, apesar de não ser chamado de morto é uma coisa muito importante, né? Tem todo um culto aos santos e tem essa ideia de almas, tem um dia para finados, né? Que se cultua essas almas que foram para o outro lado. O cristianismo é uma grande, né, necromancia, né? Mas deixa quieto aí. Quero polemizar mais do que essa frase, não. O santo, ele é um morto mais poderoso que o outro, né? Que os outros mortos, né? É um morto que está mais perto de Deus. E aí, essa ideia da procissão das almas, eu acho esse mito muito, né? Essa história muito fascinante, assim, de você imaginar uma procissão de mortos, assim. E aí tem as procissões que vão encomendar esses mortos, né? Me lembra muito, inclusive, algumas lendas japonesas. Olha que interessante, né? Como é que as coisas dão uma volta. Me lembra muito algumas lendas japonesas. Tem uma série de mitos do lado dos yokais, e tem também procissões de yokais. Isso é muito interessante, porque, em teoria, não sei se... Assim, a gente sabe que os portugueses chegaram a encostar ali no Japão. A gente tem, inclusive, algumas palavras que você tem essa... que encostam uma coisa na outra. Então, não sei se teria alguma espécie de influência, mas você teria, inclusive, procissões de yokais e coisas nesse sentido. Então, isso é muito doido que você imaginar que é uma espécie de mito que está sempre aí pra galera que curte esse tipo de crença relacionada a antepassados, a espíritos, a seres de outro mundo, né? Que não necessariamente tem a ver com pessoas que morreram, como a gente está falando aqui. Tem a ideia de demônios. Tem uma ideia de que, né, é perigoso. A quaresma é algo perigoso para quem é espiritualmente, de alguma maneira, acessível, né? Tem uns mitos na Europa que
da caçada selvagem, né? Naquela região mais setentrional. Calma aí. Caçada selvagem tá falando de jogo aí. Você deu Witch. Então, The Witch exato. 3, outra coisa. A ideia da caçada selvagem é isso, né? São seres que não são também podem ter espíritos dos mortos, mas seriam o que a gente entende como fadas, né? São esses espíritos da natureza comandados por uma deusa, e aí depende da região, tem lugar que é chamada de Diana, tem lugar mais no norte que é uma deusa germânica, que são, essa deusa comanda esse cortejo de espíritos que algumas vezes no ano passa pelos lugares. E aí, em algumas regiões, você oferece lá comida, bebida, mel, leite para esses espíritos para apaziguar, para eles te deixarem em paz, para eles te darem prosperidade, né? Então, acho que também tem um pouco dessa influência, essas ideias de cortejos de espíritos que chegam para a gente aqui também, né? Total. Me lembra um pouco de Dia de los Muertos, né? Que é do mexicano, por exemplo, né? E é interessante porque tem a questão do hemisfério, né? Que tem a ver com também as coisas do hemisfério, da ideia das datas comemorativas da bruxaria, por exemplo, né? Que é feita no segundo semestre, mas eu fico imaginando se tem alguma coisa a ver com a ideia do inverno. Porque aqui a gente está meio que no auge do verão. E para lá, a gente vai ter aí... Desculpa, eu tô contorcendo aqui um pouco, né? A gente está agora, nesse momento, indo para o inverno. E lá também tem isso, né? É um início do inverno ali também, né? Então tem essa coisa setentrional totalmente, que é como a gente está falando. Eu não sei se alguém já fez algum tipo de estudo para tentar correlacionar essas coisas, mas eu acho que seria bem interessante essa ideia, né? Porque você tem a ideia né, o verão, a parte mais vívida, e o inverno, a parte mais, né, dos mortos, né? Geralmente tem muitas mitologias que falam sobre essa ideia do inverno ter alguma coisa da cosmogonia ou cosmologia, de haver com o mundo dos mortos ou algo nesse sentido. Então é algo muito interessante para a gente avaliar também. Então, vai variar muito da origem, como eu estava falando, mas algumas origens vão ser cooptadas para o lado de reprodução da sociedade, aquele período onde os homens e as mulheres vão procriar, porque em breve os homens vão poder ir para a guerra, vão poder não sei o quê. Então, antes deles viajarem, eles teriam aquela festa. Né? Outros, dependendo do lugar que você vai estar, vai ter uma ligação em relação a comer, esbanjar alimento, pelo fato de em breve esse alimento ter que ser reduzido, porque vai ter que esconder ele, porque vai vir muito frio, muita seca, né? Então vai depender muito do local que estamos falando. O carnaval no Brasil, como a Inês falou, tem origens mais ligadas à religiosidade, né? Ponto. Esse que é o cerne do carnaval brasileiro. Se a origem é essa, o tempo foi dando novos significados de acordo com as regiões, né? Os indígenas brasileiros, até onde eu sei, não tinham. Não, vamos comemorar o carnaval, né? Isso é uma parada ligada à cultura europeia, portuguesa e suas outras diretrizes que vão vir para cá, religiões, Sim. E a partir daí vai ganhar novas interpretações e tal, e esse que é o ponto, como a Inês disse. Se você não é cristão, principalmente católico, ou de alguma religião que presta essa homenagem, essa linha de comemorações, pô, meu irmão, relaxa, pô. Não vai vir um capeta comer teu cu, não, pô. Fica tranquilo. E se quiser que venha, infelizmente, é só pedir e vai, tá tudo bem, sabe? Se você não é cristão ou de alguma linha religiosa que prega, que acredita nessa parada, comemora, fica em casa, joga videogame, viaja, vai pra praia, faz qualquer coisa, aproveita o feriado. Fique de boa, trabalha se tu quiser, só não enche o saco dos outros, sabe? É só uma questão de brio. Eu acho que também pelo carnaval, para nós no Brasil ter essa influência negra muito grande, e quando a gente pensa, né, em desfile, mesmo nos blocos e tal, isso de uns anos para cá cresceu muito. Sim.
ficou muito mais visível, sempre existiu, mas ficou muito mais visível, né, para olhos mais leigos, eu acho que aí também essa coisa da demonização e do capeta ganha outra camada. Né, porque a pessoa que tem isso, ela liga a TV e tem 5, 6 escolas falando de enredos afro e trazendo 5, 6 representações de Exu diferente, para ela só reforça a ideia do carnaval ser do demônio, né? Porque para nós, historicamente, isso foi uma coisa que foi associada a ser demoníaco, a ser primitivo, a ser algo que tinha que ser combatido. Né? Só agora que Malemar a gente está conseguindo colocar esse debate, isso tem aparecido mais, né? As escolas de samba do Rio, os últimos 3 ou 4 anos, teve enredos super importantes relacionados ao Orixás, a Candomblé que ganharam e que dão visibilidade, e aí só reforça essa coisa do, o carnaval é do demônio, tá vendo? Ó, tá cheio ali de demônio aparecendo. Tá cheio de Exu, de Pombagira, dessas coisas do demônio. Agora que tem o seguinte, toda vez... Pô, gente, vou fazer 40 anos agora em abril. Se toda vez que o carnaval falasse de algo que o cristão considera demoníaco significasse que o Brasil vai acabar, o Brasil tinha acabado há mais de 100 anos. Já tinha virado farofa, ninguém estava existindo aqui, porque sempre é isso. O Brasil está condenado porque, olha, a festa popular que a Globo está transmitindo, o demônio, estão chicoteando Jesus, não sei. É a maior putaria que eu já vi, é a maior trepação, a maior putaria. Meu irmão, para com essa porra. Para com isso de pegar tua visão específica cristã sobre a sua casa. Você não gosta, não assiste. Você não quer, não veja. Aí chega o cristão, desculpa aí quem curte isso, mas é assim, vou trazer uma música cristã. Aí o cara traz pagode cristão. Aí o cara traz samba cristão. Meu amigo, se a música do mundo não é bom pra você, para de fazer a versão da música do mundo cristã, pô. Faz a música cristã própria. Sei lá, vai cantar com os anjos, sabe? Eu não sei, mas... não, vou fazer a minha versão de música do pagode. Porra, acho uma bosta. Que merda, hein? Fica a indignação de Rafael Jacaré. Fica a indignação. Perfeito. Eu acho que também não deixa de ter um aspecto do próprio inconsciente, daquelas coisas que você quer esconder, né? Da ideia geral de você ter pessoas que curtem e ter aquela coisa meio recalcada da pessoa que, né, não quer defrontar com esse lado da ideia. E é algo que eu tava conversando com meus irmãos esses tempos, assim, né? Minha família tem um terreiro lá no Rio, e é muito comum na Umbanda, inclusive, principalmente nessa sincrética com o espiritismo, durante o século XX, né? Essa ideia de você assumir vários aspectos cristãos dentro da Umbanda, inclusive o sincretismo entre santos e orixás, e até aí, enfim, eu entendo que é uma questão de sobrevivência que acabou se assimilando, enfim, faz parte da tradição da pessoa, mas essa ideia que também é amplamente divulgada por meios esotéricos, não apenas de religião de matriz africana, mas principalmente essa coisa meio universalista, meio energia, vibração, etc., que vai tratar o carnaval como essa festa de coisas ruins. E a ideia geral, que eu imagino, é que muita gente faz essa transliteração da densidade energética como algo do pecado. E isso é uma péssima transliteração, porque na ideia geral, existem momentos em que você precisa de menos densidade para você trabalhar espiritualmente, de certa maneira, porque você pensa naquele monge asiático que só come, tem uma dieta baseada em verduras ou algo nesse sentido, que come muito pouco durante muito tempo para entrar em contato. A ideia geral não é moralista. A ideia é você ter a questão energética, né? Quer dizer, algo mais denso ou menos denso. Quer dizer, o sexo não é problema para uma questão moralista. É uma questão de densidade energética apenas. De você balancear e equilibrar as questões relacionadas às práticas que você quer fazer. Não tem a ver com certo e errado. E é muita gente que eu acho que se perde nesse rolê, né? Da sexualidade, da bebida. Quer dizer, eu acho que todo mundo tem a capacidade de ir para um lugar, festejar e beber. Mas, obviamente, se é algo que faz você perder o tom, faz você, né, você ter algum desequilíbrio de
de você beber sem controle, é óbvio que isso é um problema. Isso é um problema materialmente, isso é um problema, né? Não precisa ir para o lado espiritual, é um problema para tua família, é um problema social. Aquele cara que quer beber e quer ficar brigando com todo mundo, quer usar droga de uma maneira desmedida a ponto de Quero me colocar a própria drogar. saúde- Eu quero me drogar. a própria saúde em risco. Não é por uma questão de certo ou errado, é por uma questão do tipo, se você tem medo do carnaval, o que você tem medo do carnaval? O que o carnaval tá te liberando fazer que você tem tanto medo assim? É. E isso fica uma pergunta para as pessoas que têm problemas com o carnaval, né? Porque é isso, né? Na origem de tudo, o carnaval é uma festa de inversão, né? Qual que é a questão aí na sua vida de inversão que você não está conseguindo, não está sabendo lidar, né? E aí, para mim, né, pensando como uma pessoa ligada à macumba, essa coisa do pecado, da quaresma e tal, é muito esquisito, porque é isso que você falou. Você tem diferentes axés, você tem diferentes densidades de energia. E como nós somos uma religião, né, uma visão de mundo que tem muitos espíritos ancestrais e muitos deuses, sejam eles orixás ou inquices, você tem como trabalhar essas diferentes energias ao longo das suas celebrações, dos seus ebós, o que você vai fazer no ano. Né? Não é necessariamente o período do carnaval da quaresma que eu vou precisar desse tipo de energia. Né? Tem terreiros de candomblé, porque tem lá um calendário litúrgico do candomblé que às vezes até segue algumas datas cristãs por tradição e tal. Mas tem terreiros que subvertem completamente. Né? Tradicionalmente, por exemplo, se faz festa de Iabás, né, de Oxum e Iemanjá, perto de Nossa Senhora Aparecida. Tem terreiro que faz festa de Iabá em janeiro. Porque você não está trabalhando nesta visão, né, nesta chave de mundo. Você tem a sua própria, e você vai trabalhar essas energias em outros momentos, de outras formas, né? Mas acho que pega muito isso do tipo, o que você não está querendo ver, né? O que em você que o carnaval talvez despertasse, que você tem um certo medo aí, Sim. né? É a ideia do cristão de renegar a ideia de sombra, né? Do que é certo e errado, né? Existe o errado que eu preciso de fazer com que desapareça, só que a questão é que essa parada não desaparece, né? Isso está sendo escondido para debaixo do tapete. E é importante, inclusive, no início do nosso papo, a gente entender o carnaval como essa ideia de ser aquele momento em que tudo pode. Com parcimônia, obviamente, né? Não num momento de autodestruição, mas no momento do tipo, porra, não é me permitido viver dessa forma, mas você tem aquela semana que, porra, eu posso fazer o que eu quiser. Me visto de mulher, faço isso, faço aquilo, né? E a ideia geral é que depois você volta. E eu acho que isso é muito interessante da maneira como você trabalha com relação como esse momento de sombra, que muitas vezes é relegada para esse rolê do vamos esconder, vamos fingir que não existe. Né? Tem aquela série de filmes lá do. Eu esqueci o nome, que tem aquela noite de crimes. Como é que é o nome daqueles filmes lá do. Rafael que deve conhecer essa. Noite de Crimes. Noite de crime, né? Mas tem em português o pessoal é bem literal, inclusive. Enfim, mas acho que o pessoal deu para entender um pouco da ideia. E agora, puxando um pouco dessas tradições, Inês, o que tem de português ou brasileiro relacionado a essa ideia de... Não do mal necessariamente, né? Mas o que é bom ser evitável nessa época que o pessoal costuma acreditar? No carnaval pode tudo. Aí na quaresma tem isso, né? A carne vermelha, né? Esses excessos no geral. Então, tipo, comer demais, né? Beber demais, exagerar no doce, exagerar nas coisas que dão prazer. Porque é um momento de punição, de uma certa forma, né? Para o catolicismo, você tem essa ideia da purificação pela dor, né? É um momento de fazer esse resguardo, de se purificar, então, sem excesso, sem que dá prazer, né? Tem pessoas também que se abstêm de sexo nesse período, né? Vem de tudo isso. Tem os rituais da igreja, né? As missas são muito mais... não são missas festivas, não se faz festa na época da quaresma. Eu não sei como é isso hoje, mas tinha uma época que se evitava até batizar a criança, não se fazia casamento, né? Não se fazia nenhum desses sacramentos festivos, crisma, durante a quaresma, isso não faz, só vai fazer depois na Páscoa, né? E tem esse resguardo da própria igreja, né?
santo é coberto, até quem tinha altar em casa cobria, reza mais o terço, faz mais essa penitência religiosa, né? Aí aqui no Brasil a gente tem essa tradição, tem terreiros que não fazem nada na quaresma, Sim. tem terreiros que só não batem para Exu, e aí tem terreiros que só batem para Exu, porque os outros, as outras linhas, os outros ancestrais não responderiam, só Exu que está solto nesse período. E aí tem algumas dessas tradições, né, de que o Exu, ele fica solto na quaresma, e aí na sexta-feira santa ou no sábado de aleluia se faz um ritual para entre aspas, muitas aspas, prender, né, para assentar Exu de novo. Então tem terreiros que no sábado de aleluia tem um ritual específico para Exu, que é para apaziguar essa força de novo, né? Nessa relação de Exu. E aí, assim, né, não é só uma relação de Exu com o demônio, né? Exu, ele é esse elemento caótico, né? Ele é o elemento caótico que ordena o mundo, né? Como se ele fosse um contraponto, de certa forma, de Oxalá, né? Oxalá é o grande criador, é o que cria os humanos, é o que faz a ordem do mundo, e Exu é meio que esse contraponto, ele é esse caos que precisa existir para que o mundo se organize. Então eu vejo também essa relação com Exu, não só essa coisa muito muito simplista até, né? Ah, Exu é o demônio, então ele está solto na quaresma. Não, Exu é o caos, né? Então nesse período que tradicionalmente, dentro de uma visão cristã, é esse período de caos, né? Esse período que as divindades, Jesus não está olhando para a terra, enfim, Exu traz esse caos que é a ordenação. Então, na Sexta-feira Santa, no sábado de Aleluia, é feito ali um rito para que as coisas voltem ao normal. E é isso, como eu falei, algumas quimbandas, o grande dia é Sexta-feira Santa, né? É quando se consagra coisa, se faz rito. A ideia geral desses ritos de matriz africana, principalmente a Umbanda, é que existe essa ideia da mescla com esse catolicismo popular. O que é o catolicismo popular? O catolicismo popular não é o catolicismo do Vaticano. Ele é essas práticas que só existem no Brasil e que também de descendência portuguesa, de coisas que, né, também não existem no Vaticano, mas que existem em Portugal. Então, quer dizer, pensa o seguinte, pensa naquela ideia da prática do santo dentro do copo d'água, o santo de cabeça para baixo, esses pequenos feitiços, esse pequeno senso comum que ele tem a ver com um senso comum católico, mas não é um catolicismo oficial, ortodoxo, ele é um catolicismo que é do povo, né, de você em que você pode abençoar e amaldiçoar alguém, inclusive, nesse sentido. E a ideia geral é que a Umbanda vai pegar muito dessas práticas, né, de benzimento, né, e o próprio Exu como essa ideia também de materialidade, do mundo físico, né, de que seria, né, essa festa, vamos dizer assim, se é a festa da esborne, da materialidade, o Exu estaria junto. Então existe também essa ideia de transliteração de algumas casas, de você assimilar, né, de se Oxalá é Deus, Exu seria algo mais próximo do diabo, mas não num sentido do diabo da igreja evangélica, que é importante falar isso, né? Existe uma diferença entre o diabo da igreja evangélica do diabo do catolicismo, né? O diabo do catolicismo, inclusive, principalmente do catolicismo português, ele vai vir numa conotação de aprendizado, numa conotação de que ele trabalha para Deus, em algum sentido, muito específico, né, de que é necessário você trabalhar com essas forças, entre muitas aspas, do negativo. Isso não é uma visão para todas as casas de terreiro de Umbanda, como a própria Inês está falando, né, existe uma visão quimbandeira da ideia geral. Que é Quimbanda, né? Seria essa ideia de você trabalhar só com essas energias da esquerda, né? Exu Pombagira, né? Exu Mirim. E aí cada casa vai trabalhar de uma maneira muito diferente. A ideia é geral, né? Mas no real, o Exu, na maioria das vezes, não é tratado dessa forma, ele é tratado de outras maneiras. Mas eu conheci casas que você não fazia nenhum tipo de trabalho durante a quaresma, né? E é interessante falar que a quaresma se inicia após o carnaval. É como se fosse, beleza, a gente tem esses dias aí que a gente faz o que a gente quer e a gente vai ter vários dias depois para limpar e purificar aquilo que a gente fez. Isso é muito interessante, né? Essa ideia do pecado é interessante para quem é religioso, beleza, né? Não é a minha parada, acho que não é a minha visão de mundo, acho que é bem dramático, né? O catolicismo europeu, ele é muito dramático. O português é muito dramático. Né? Eu acho que só não é mais dramático o espanhol. Né? Eles estão bem ali
Bom, o espanhol na quaresma, não sei se vocês já viram isso. Eles fazem umas procissões, principalmente no sul da Espanha, que é um negócio gigantesco, assim, as pessoas vestindo com umas túnicas, as procissões de Páscoa, as pessoas com túnica branca, roxa, carregando umas velas gigantes, com os andores dourados, assim, tudo roxo, que para a cidade inteira. É muito dramático a Páscoa na Espanha. Assim. É. Tem um jogo chamado Blasphemous, né, que vai levar isso para enésima potência, mas a ideia é de uma ideia de catolicismo mais espanhol, né? Mas como é ibérico, então tudo ali tá meio que São muito conversando de alguma parecidos, maneira, né? muito, e algumas coisas, tipo, alguns santos são os mesmos, né? E aí, falando nisso que você disse, Andrei, do catolicismo popular, uma coisa muito importante no Brasil, e que quanto mais eu vejo isso, estudo e procuro essas manifestações, mais eu tenho certeza de que isso moldou muito a gente em aspectos religiosos, é o afrocatolicismo, que é um fenômeno que tem na América Latina, mas que aqui no Brasil a gente tem muito, que é esse encontro de uma tradição católica com umas tradições africanas. E aí que criam coisas, por exemplo, como as congadas. Né? A congada vem de uma tradição cristã ali, medieval, e que chega aqui, encontra uma cosmovisão africana e cria uma coisa completamente nova. Né? O afrocatolicismo, por exemplo, muitas das irmandades católicas negras, muitas delas para Nossa Senhora do Rosário, que foi adotada e considerada uma santa dos africanos, elas serviam como... primeiro serviam de banco para comprar alforrias das pessoas negras, e não só alforrias, mas para ajudar em momentos de falta de dinheiro, de necessidade, uma irmandade mesmo. Uhum. E muitas dessas estruturas serviram para manter o que a gente chama hoje de terreiro de candomblé e de umbanda, né? Do que a gente entende de umbanda. Muitas das grandes, das mulheres que mantinham essas sociedades, elas eram mães de santo, e elas mantinham as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, quando a gente vai para essas manifestações de rosário, de congada, você vê, por exemplo, nas vestimentas, que aquilo ali tudo é uma estética africana. Tem guia, tem espelho, tem as cores dos santos muitas vezes são relacionadas aos dos orixás, né? É uma junção dessas duas coisas, e acho que isso influencia muito. A Umbanda é muito influenciada por isso também. Tem cânticos de Umbanda que você encontra em congada. É muito interessante ver como essas coisas se aproximaram, assim. O rei de Congo, que a gente tem alguns pretos velhos de Umbanda se apresentam como rei do Congo. Rei do Congo é um título de congada, rei e rainha do Congo, né? Aquele bastão que muitos pretos velhos usam quando incorporam, né? Tem preto velho que usa uma bengala com algum desenho, né? Eles se apoiam, mas também o bastão é um símbolo africano de realeza, e é usado nas congadas até hoje pelo rei do Congo. Então, quando você começa a entender o afrocatolicismo, você vê também como a Umbanda bebeu muito de lá. E é muito diferente desse catolicismo tradicional mais institucionalizado, né? E assim também não muito bem visto, né? Hoje eu acho que isso meio que rola uma vista grossa, mas que não é muito bem visto por correntes católicas mais tradicionais, por exemplo, mais ortodoxas, né? Sim, sim. Esse tipo de sincretismo para eles é considerado uma coisa absurda, né? Qualquer coisa que você vá contra a ideia da igreja, né? Da ideia da monopolização do poder, né? De quem manda na questão toda, né? Então você tem essa ideia. E eu acho isso muito interessante que você está dizendo, justamente porque é tudo muito... Cultura é poroso, né? A gente gosta de separar as coisas em caixinhas, né? O católico é diferente do evangélico, é diferente disso, né? Mas a ideia geral é que você não tem como você controlar isso socialmente falando. Você tem essa ideia da porosidade que uma coisa vai sendo influenciada na outra, né? Quer dizer, se a gente estiver falando aí de uma ideia dos negros escravizados e a gente está falando sobre a libertação oficial em 1888, e mesmo assim com bastante anos depois de ainda não tendo, né, nenhum tipo de privilégio com os brancos, né? Quer dizer, pessoas negras não podiam ter posses, pessoas negras não podiam estudar. Isso por lei, tá? Isso por lei estatal, inclusive, né? Então a gente atravessa todo o século XX com essas lutas. E aí você vai olhando em retrospecto, né? Todas essas religiões elas foram caçadas. Então, por obrigatoriedade de sobrevivência, todas elas precisavam se juntar de alguma maneira.
até chegar no espiritismo, que é aquela coisa que tem um ideal mais republicano, que tem a ver com os militares, etc., que era uma coisa menos perseguida, apenas porque você tinha muitos militares que praticavam, e você tem essa ideia de ir se juntando. Então, por exemplo, hoje eu falo de espiritismo, tem muita gente que considera um bando de espiritismo, né? Mesmo não sendo um espiritismo kardecista. Justamente porque muitas delas, de fato, se tornaram espiritismo. Né? Casas de umbanda que faziam mesa branca. Casas de umbanda que faziam práticas de cartas psicografadas e por aí vai. Então isso é muito doido quando para analisar nesse sentido. E tudo isso tem a ver com Carnaval e Quaresma também. Justamente porque tudo isso vai responder a um ideário esotérico espiritualista brasileiro que está mesclado e está influenciado pela Igreja Católica, né? Acho que a ideia geral é um pouco dessa, né? E eu acho que o espiritismo também, como ele ficou muito popular no Brasil, e é isso, né? Quando ele chega aqui, ele vira uma religião de elite, de militares, de médicos, né? E ele espalha muito essa linguagem, né? Hoje, por exemplo, chamar uma pessoa de médium é comum em qualquer terreiro de Umbanda. Sim. Mesmo em terreiros mais tradicionalistas. Tem uma questão da Umbanda se atrelar ao espiritismo para poder ser socialmente aceita, institucionalmente aceita, inclusive, e tem essa coisa de que o espiritismo virou meio que a linguagem padrão. E aí parece que essas outras manifestações religiosas que a gente tem contato com o espírito e transe são todas meio que subservientes ou filhas do espiritismo. Mas quando o espiritismo chegou aqui no finalzinho do século XIX, ele era só mais uma galera que estava incorporando uns espíritos. Assim como, por exemplo... O pessoal estava fazendo isso aqui desde antes dos portugueses. Assim como os cultos protestantes, que o primeiro culto protestante no Brasil foi dentro de uma loja maçônica. Justamente. Sim, que eram questões que, assim como a maçonaria, eram perseguidas. Então se juntavam. Mas esse que é o ponto, né? Quando é do preto, favelado, aí não. Quando vem da França, gente branca, aí beleza. Aí é legal. Aí não é o demônio, aí não é o espírito negativo. É sempre a mesma coisa. Se veio das camadas mais baixas, socialmente falando, se veio das camadas mais periféricas, se veio da favela, não é bom, não. Isso aí é coisa ruim. Se veio da França, da Europa, dos ricos, é legal. Aí se tiver alguém que está me escutando e falou assim, não, Joca, não é bem assim. Tudo bem, gente. Tu pode entender de forma diferente de mim. Não tem problema. Você tá errado? Tá errado. Errou! Mas eu posso ouvir você, não tem problema. E o espiritismo tem uma outra camada que ele coloca essa questão da manifestação do espírito a partir de um ponto de vista científico, né? Ele tenta explicar esse fenômeno no que seria uma ciência para a época. E isso casa muito com o projeto de Brasil que estava se montando ali nesse final do século XIX e do XX, né? Assim, essa coisa de falar com o espírito, de invocar coisas, de ter oráculos, era algo muito comum no Brasil. E aí o espiritismo traz essa visão científica que se encaixa muito para o que o país precisava na época. E aí o que não se encaixava nessa visão mais limpa, mais científica, que tinha um fundamento religioso, entra nessa, né? Esse fundamento religioso é primitivo, isso não se encaixa nesse país que a gente está buscando. Que está dentro do mito da Umbanda, inclusive, né? Com o Zé Hélio de Moraes, né? Que dele falando, incorporado no indígena, né, num caboclo, falando, eu não tenho lugar aqui dentro da casa espírita, vou fundar alguma outra coisa. Lembrando que existiam práticas umbandistas antes disso, mas acaba se tornando uma narrativa mitológica para a Umbanda em si, né? Hoje tem, né, historiadores que mostram até pouco antes disso já. E outra, assim, né, tem um livro muito famoso de um jornalista que chama João do Rio, que é uma série de reportagens de 1905, que ele vai nos terreiros do Rio de Janeiro. Ele vai em várias religiões do Rio de Janeiro, mas o primeiro capítulo é sobre os terreiros. Quando você lê com o nosso olhar de hoje, você vê que algumas daquelas coisas a gente podia chamar de Umbanda hoje. Ele cita entidades que a gente vê na Umbanda hoje. Em teoria, isso foi 3 anos antes do Zé incorporar o Caboclo das Sete Encruzilhadas oficialmente pela primeira vez.
Só que aqueles terreiros não tinham se acabado de se formados, né? Pelo que ele descreve, são terreiros que estavam lá há muito tempo, com um monte de gente iniciada. Ele descreve até os muçulmanos do Rio de Janeiro, que é uma coisa que foi muito apagada da nossa cultura religiosa, que agora estão começando a aparecer de novo. A gente teve uma grande população de muçulmanos. Né? O candomblé quieto no Brasil é bastante influenciado por isso. Né? Os patuás que a gente usa vêm de escravizados muçulmanos, né? Isso em 1905, quer dizer, a data oficial do primeiro terreiro de Umbanda em 1915, 10 anos antes já tinha terreiro no Rio. E aí foi absorvido por isso, para ser socialmente aceito, institucionalmente aceito e para se encaixar num modelo de país, né? E aí, voltando para o carnaval é o momento onde esse modelo de país deu errado, né? Que também, aí parafraseando o Simas de novo, né? Quando você tem um desfile de uma escola de samba, que é cultura afro-brasileira, trazendo o orixá, trazendo muitas outras influências negras, né? Que nem esse ano. A Carolina Maria de Jesus, que é uma grande escritora negra que foi esquecida por muito tempo, artistas negros, né, escritores, que eles ganham esse protagonismo, é justamente os próprios sambistas do Rio de Janeiro, né? Como o carnaval também, como sendo algo perseguido e rodas de samba sendo perseguidos, né? E depois sim, vão voltar como algo de elite no carnaval também, né? Samba proibido por lei, né? E aí a elite faz músicas que eram samba um pouquinho diferente, né? E começa a tocar isso nas casas delas. Os grandes nomes negros que foram tidos como brancos, como Chiquinha Gonzaga, né? Que era uma mulher de ascendência negra e que foi uma grande compositora de música de carnaval. Isso aí é a história da música na América. Se você sair de Brasil e for olhar para Estados Unidos, é a mesma coisa. O blues, o rock. Quem inventou o rock foi o Elvis. Aí tu vai ver que já tinha negros que faziam o mesmo estilo musical, já arrebentavam antes dele, mas o Elvis foi o primeiro. Calma aí, sabe? Então, roubar das minorias é uma prática muito comum. Vou chover no molhado, mas não. E nem em questão de projeto de país, né, de nação, nisso o Brasil e os Estados Unidos é muito parecido, né? São nações que elas nascem de uma elite branca, positivista, cientificista, republicana, mas que tem que limpar este país do que é primitivo, né? Tanto que os Estados Unidos fez uma guerra por causa disso, né? A guerra da secessão em muito manter o estilo de vida contra alguém que quer mudar, né? E aí o carnaval nosso traz muito isso, né? Ele traz isso que não deu para combater. Né? Tentaram, mas não deu. A cultura popular foi muito mais forte do que isso, né? Total. Hoje nós podemos comparar a mesma coisa com seus momentos de vida diferentes, mas a mesma coisa com o funk. Sim. Mas o funk fala do bandido e da facção. Meu irmão, não coloque funk em tudo no meu pacote. Não funciona assim a vida. E mesmo esses que vão falar de facção também depende de suas particularidades. Então não adianta, porque quando você vai sei lá, no programa de domingo na Globo, alguma coisa assim, é aquele funk daquele artista que foi higienizado. Aí pode. Aí quando você vai ver as comunidades, quem faz mais sucesso, aquele ali não pode. Aquele ali não pode. Por quê? Porque ele não colabora, ele não gosta, não canta o que a gente gostaria que ele... a ideia do bom selvagem, né? Você tem a ideia do colaborar. E aí, quando o ator da Globo, o artista da Globo, tá lá na comunidade, tá em algum lugar, raspando o cu no chão, dançando, aí, pessoal, caraca, então pode? Nossa, Suzana Vieira foi dançar funk, puxa vida, que legal. E aí, sempre vai aparecer um funkeiro branco, um funkeiro... Aí já fica mais higienizadinho, o pessoal já se sente mais à vontade para colocar em festa, não sei o quê. E por aí tu vai vendo como que as coisas são desenroladas. Não é tão diferente assim. O samba sofre muito com isso, o pagode sofre muito com isso. Não pode. Aí coloca um branco cantando a mesma coisa. Agora pode, agora é legal. É o famoso e assim caminha a humanidade. Sim. É a grande sempre, né? Não tem muito o que fazer. É o que eu falo, André. Esse que é o ponto quando o chat estava zoando aqui,
que eu sou patriota, né? Não me confundo com patriota de camisa do Brasil. Né? Bolsonaro. Não é esse. Mas é o seguinte, gostar ou não de... eu gosto de tudo que tem no Brasil? Definitivamente não, porque acho que ninguém gosta de tudo do seu país. Mas procurar entender, compreender e respeitar faz parte de você gostar das coisas que tem no seu país. Não adianta falar que gosta do país, que nem muitos, né, por aí, mas não gosta de samba, não gosta de pagode, não gosta de funk, mas gosta de Wagner, lá da música clássica alemã. Porra, parabéns! Não gosta de nada do país, não gosta de nada. Mas aí vai para uma outra discussão. Aí o cara gosta de Wagner. Vai para outra discussão que também esbarra no carnaval, que é essa galera, ela está reproduzindo uma estética. E é essa a questão. Existe uma estética do é coisa de rico e existe uma estética do é coisa de pobre. Se você for perguntar qual é a sinfonia daquela música clássica, a pessoa não vai querer saber. Mas se você colocar aqueles acordes, aquele negócio, a pessoa vai falar, não, isso é melhor. Por que é melhor? Aí a pessoa vai inventar, não, porque é mais complexo, é por causa disso, é por causa daquilo, mas a pessoa nunca vai saber responder. Porque a pessoa não entende, na verdade, porra nenhuma de música. O que ela entende, na verdade, é que existe um processo camaleônico estético. Eu quero me aproximar daquilo que eu acho que é de rico. E aquilo que eu acho que é de pobre vai ficar para um outro lado, né? Então, tudo isso é processo estético, né? Que, na verdade, essa pessoa não entende nada. Ela não entende nada de nada. Ela não entende o processo de criação artística. Ela, na verdade, inclusive, se você for perguntar profundamente, ela provavelmente odeia a ideia de arte. Arte como nesse ideário de ruptura, nesse ideário de vamos se mover, vamos relatar e colocar questionamentos. Essa pessoa não gosta de nada disso. Essa pessoa gosta de conservar coisas de que antigamente se gostava, porque se os meus pais achavam que aquilo era bom, então é bom. Porque esteticamente faz sentido. Agora, o que é novo não é bom. Até o amigo mais para frentex falar que é bom. Aí, de repente, vira bom. Mas tem que ser um bom controlável. Não pode ser o bom que é fora do controle, né? Que sai das camadas, né? E aí caminha a humanidade. E aí é muito complicado. E eu acho que tem ainda também um ranço colonial nisso tudo, né? A gente é um país que foi ensinado a dizer que o que a gente produz não é bom o suficiente. O que é bom vem do colonizador, o que bom vem do Ocidente, né? O colonizador original europeu e depois os Estados Unidos. Então tem essa coisa do tipo, o nosso é sempre pior, a nossa música é pior, porque ela é pobre, ela é da favela, carnaval é um monte de gente pelada, samba enredo é tudo igual, eu não sei a diferença, porque tudo que a gente produz era para ser pior. Né? É a ideia do colonizado. A colônia sempre está mandando. O que a colônia manda é bom. Então, o que é bom é música clássica, é heavy metal alemão, né? É comida francesa. Né? É coisa de gente capacho. É coisa de gente que não tem personalidade própria. E porque a gente pegou tudo isso e remixou, né, vamos dizer assim, da nossa forma e criou um produto único. Culinária brasileira é maravilhosa. Cada região tem o seu jeito. E aí tem a coisa, não, mas a culinária francesa tem técnica. Aqui também, técnica Inês, que vem de 4, 5 povos diferentes, inclusive. Inês, né? Uma coisa que eu gosto de fazer comparação é o seguinte, se o Brasil não tivesse essa visão tacanha dos políticos, que a maioria deles vão vindo de origem social alta, né? O Brasil deveria ter feito como a Coreia começou um processo na década de 90, começo dos anos 2000, de soft power. O Brasil tinha entrada em todo lugar do planeta Terra com futebol. Se nessa entrada do futebol levasse a música, folclore, várias coisas, o Brasil hoje seria o maior soft power do planeta de longe. Aí tu vai falar assim, como assim, Rafael? A Coreia fez isso? Não é que os políticos coreanos, todo mundo gostava de K-pop não, tá, gente? O K-pop sofreu muita resistência no governo da Coreia até eles serem convencidos que o K-pop era uma fonte de popularidade mundial
para a imagem da Coreia do Sul. E aí eles fecharam um acordo político de apoiar esse lado da música K-pop, mas não era E apoiar porque dinheiro. o político amava. Não era porque o político amava o K-pop. Ai, eu adoro K-pop, nossa. Não, a maioria deles eram coroas que nem gostavam, que resistiam a esse tipo, mas eles entenderam o quê? Isso dá divisas, isso dá grana, isso dá notoriedade, isso vai ser bom para a imagem do meu país, isso vai ser legal. E eles resolveram investir. No Brasil já aconteceu o contrário. Né? Em vez de investir na cultura, o brasileiro sempre rechaçou. Isso não é bom. Tira isso. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. E quando levava só uma ínfima parte, que era a mulher seminua. Pô, A ideia do turismo sexual, né? cartaz, né? Quando é cartaz, aquele negócio de quando o turista vai comprar aqueles papéis sobre os países, os estados, esqueci o nome disso agora. Guia Cartão de postal. Cartão postal. Pô, o cartão postal era sempre uma mulher de biquíni. Pô, o cartão postal era o Cristo e a mulher de biquíni do Rio de Janeiro. Aí tu, caralho, o cartão postal do Rio é uma bunda. Por quê? O cartão postal era produzido nessa direção. Então a imagem era vendida assim, em vez de produzir contextos diferentes, era esse contexto que era feito, né? Como o André disse, um turismo sexual, um negócio fácil, não sei o quê. Então, o Brasil perdeu oportunidades porque o empresariado e a classe política são tacanhas, são bizonhos, são racistas, não são patriotas, não gostam do Brasil. Né? Eu já tô de saco cheio de falar essa porra, vamos falar do Obama agora nessa merda. Tá falando dessa